Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais um momento, que Cristo, Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui louvando, engrandecendo e magnificando o seu santo nome. É mais um momento que nós temos para estar falando desse Deus que tudo pode, desse Deus que opera tanto na minha vida conforme na tua vida, e nós, aleluia, o adoramos em espírito e em verdade. Então, mais uma vez, pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, mais uma vez nós temos aí, aleluia, a alegria, de estar falando desse nosso Deus que tudo pode, desse Deus que opera tanto na minha vida conforme na tua vida, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar aí, aleluia, na representatividade, aleluia, desse poder, soberano, nesse poder, aleluia, que tudo pode. Nós vivemos a cada dia o sobrenatural de Deus nessa terra, ainda mais hoje, nesse momento tão especial, que nós trazemos à memória a morte e ressurreição de Cristo, Nós trazemos a morte, aleluia, como um memorial, como, aleluia, um acontecimento, aleluia, marcante, que aconteceu na minha vida, que aconteceu na tua vida, que aconteceu na nossa história. E esse Cristo, o Cristo da cruz, Ele, amém, Ele está conosco nessa manhã, Ele está do nosso lado, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Mas hoje, amados irmãos, nós lembramos, que Ele desceu, à sepultura. E ali, amados irmãos, conforme Ele desceu à sepultura, Ele desceu para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Então quero trazer o texto aí que está, aleluia, em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, é mais um momento, ó Pai, ímpar, Pai, é mais um momento, ó Pai, a qual, Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, dizendo, Senhor Deus, que verdadeiramente, Senhor Deus, o Senhor tomou sobre si as nossas dores, ó Pai, e pelas Tuas pisaduras, ó Deus, nós fomos sarados, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor se entregou, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por mim, pelos meus amados irmãos, ali naquela cruz do Calvário, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vida, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, lhe foi tirada, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da terra dos viventes. Mas o Senhor disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou, aleluia, eu a entrego, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, domínio de todas as coisas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nada, Senhor Deus, foge, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, daquilo, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor tem planejado, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ainda antes, Senhor Deus, da fundação do mundo, ó Pai, o Senhor já tinha planejado, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, essa tão grande salvação, Senhor Deus, para mim, Senhor Deus, para o meu amado irmão, para a minha amada irmã, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. E nesta manhã, Senhor Deus, nós trazemos esse memorial dizendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que o sangue de Cristo que foi derramado ali naquela cruz do Calvário, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, foi por mim, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu fui lavado, Senhor Deus, aleluia, a cédula, Senhor Deus, que pagou, Senhor Deus, pelo meu pecado, foi o sangue de Cristo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor se entregou, ó Pai, aleluia, por nós, Pai, ali na cruz do Calvário, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, diz a Tua palavra, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor agradou o moê-lo, ó Pai, o Senhor o fez, Senhor Deus, enfermar, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor levou sobre si, Senhor Deus, as nossas dores, ó Pai, pelas, aleluia, as nossas transgressões, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós fomos sarados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, assim, ó Deus, nós, aleluia, o adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quão amáveis, ó Pai, são os Teus tabernáculos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que as maravilhas do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor, nos alcançando, ó Pai, nessa manhã, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o poder, Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor,
fazendo toda a diferença, sendo na minha vida, sendo na vida, sendo de cada irmão, na vida de cada irmã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? É muito bom nós estarmos aqui, aleluia, em nome de Jesus Cristo, falando, aleluia, desse poder sobrenatural, falando do teu grande amor, falando das maravilhas, aleluia, que o Senhor tem feito, aleluia, na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, aleluia, em nome de Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos, aleluia, louvando, engrandecendo a esse Deus maravilhoso que tem, aleluia, se importado conosco, que tem, aleluia, das suas maravilhas, aleluia, tirado esse tempo precioso para estar olhando para a humanidade, está fazendo toda a diferença na nossa vida, e nós, aleluia, o adoramos em espírito e em verdade. Amados irmãos, tem textos assim, abençoadíssimos das Sagradas Escrituras, que fala a respeito, amados irmãos, aleluia, desse Jesus que tudo pode. Eu gosto muito, do texto que fala a respeito aí de Isaías 53, que fala que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53 fala que nós verdadeiramente o desprezávamos. Está escrito aí, preste bem atenção o que diz Isaías capítulo 53, ele diz assim: "Oh Deus maravilhoso, Deus de Israel", diz assim, eu quero ler para os amados irmãos, quem deu crédito à nossa pregação? Está falando de Isaías, aleluia, filho de Amós, quem deu crédito à nossa pregação, quem ouviu, aleluia, um enunciado, aleluia, de tudo, aleluia, que eu tenho falado, de tudo que eu tenho expressado, está dizendo aí Isaías, quem se manifestou o braço forte do Senhor, aleluia, a todos nós tem se manifestado a glória de Deus, a todos nós tem se manifestado, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo aquilo que o Senhor tem trago de beneficências para a minha vida, para a tua vida. Diz aí no verso 2, foi subindo como renovo perante ele e como raiz a uma terra seca, aleluia, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência, nele não havia boa aparência. Para que o desejássemos, era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem, aleluia, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si, aleluia, oh Deus, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim diz a palavra, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um, aleluia, se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, aleluia, não fazíamos caso dele, além disso, nós, aleluia, não estava trilhando os seus caminhos. Será que hoje, aleluia, se faz diferença daquilo que Isaías estava falando? Nós precisamos entender, amados irmãos, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, não tem outro a não ser Jesus. Então, amados irmãos, é hora de nós morrermos, aleluia, para este mundo e nascermos para a vida eterna, nascermos para Deus, amados irmãos. Oh Deus de Israel, precisamos, aleluia, estar, aleluia, sendo renovados, aleluia, nesse memorial, nesse momento de contrição, amados irmãos, aleluia. No verso 7 diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Está dizendo a palavra desse glorioso Deus de Israel. Ele não abriu a boca, ele, aleluia, foi levado ao matadouro
como ovelha muda. Aleluia. Assim ele, aleluia, não falou nada, porque, aleluia, o desejo dele era cumprir a vontade do Pai, o desejo dele era cumprir tudo aquilo, amados irmãos, por mim, pela minha vida e pela tua vida. Nós precisamos entender isso, que esse Deus, esse maravilhoso Deus de Israel, ele projetava, aleluia, todas as coisas sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele desejava, conforme deseja ainda hoje, te tirar do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor, conforme diz lá em Colossenses 1:13. Nós precisamos entender que o desejo de Deus é te abraçar e te buscar onde você estiver e falar: vem, meu filho, vem para o reino do teu Senhor. E ele deseja ainda hoje, amados irmãos, quando a palavra do Senhor diz que de maneira nenhuma aqueles que estão em Cristo, amados irmãos, passarão pela segunda morte. Mas a palavra do Senhor diz em João 3, aleluia, 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Nós precisamos entender que esse glorioso Deus de Israel, ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele passou, aleluia, sua trajetória terrena como um homem, amados irmãos. Ele não usou dos seus poderes sobrenaturais para estar aí fazendo, aleluia, o seu bel prazer. A palavra do Senhor diz aí em Filipenses, meus amados irmãos, aleluia, preste bem atenção o que o Senhor fala a respeito de Filipenses, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Ele diz assim, preste bem atenção: oh Deus de Israel, Deus que tudo pode, aleluia, glórias a Deus. Filipenses capítulo 2, amados irmãos, ele diz assim, desta maneira, preste bem atenção o que o Senhor tem dito para mim, o que o Senhor tem dito para você. O Senhor falando a respeito, aleluia, do seu filho amado. Ele diz que verdadeiramente, amados irmãos, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Preste bem atenção. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos, compaixões, aleluia, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Aleluia, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também, aleluia, em Cristo Jesus, aleluia, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante, aleluia, aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória, aleluia, de Deus Pai. Assim está escrito, amados irmãos, assim escrito está, que esse Jesus, amados irmãos, aleluia, ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca, como, aleluia, um cordeiro ele foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele se agradou, aleluia, entregar a vida dele por mim, por você, pelo meu resgate, pelo teu resgate, pela absorção dos meus pecados, dos teus pecados, pela graça salvífica que há em Cristo Jesus. Amados irmãos, ele desceu à sepultura para que eu tivesse vida, ele desceu à sepultura para que eu viesse morrer, aleluia, nas águas batismais, e ressurgisse, amados irmãos, um novo homem e nascesse para Deus. Nós precisamos entender de maneira nenhuma, aqueles que estão em Cristo, amados irmãos, passarão pela segunda morte, conforme nós estamos relatando aí, aleluia, a respeito, aleluia, de João capítulo 18, mas diz que a condenação é essa no versículo 19 de João capítulo 3,
aleluia, condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não eram dignos dessa luz. Preste bem atenção o que o Senhor fala, amados irmãos, em João. Eu quero abrir aqui para que você esteja buscando esse texto, aleluia, na íntegra, aleluia, para que você possa, em nome de Jesus Cristo, estar colocando aí dentro do teu coração, para que você possa estar buscando, aleluia, a respeito, aleluia, desse nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, esse Deus que opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo, esse Deus, aleluia, que tem que se entregar ainda hoje, aleluia, por mim, tem se entregado ainda hoje por você, esse Deus que tem feito, aleluia, oh Deus de Israel, desde antes da fundação do mundo, tudo aquilo que você, aleluia, necessita, tudo aquilo que eu necessito. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando, maravilhosamente na sua vida nessa sexta-feira da paixão. Deus, aleluia, tem aí, aleluia, misericórdia, de cada um de nós, que Ele venha aí com seu abraço de amor, que Ele venha com seu poder, com assunção, renovar a minha vida, a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, o Deus abençoador, amém? Então, eu quero ler para os amados irmãos o que está escrito aqui em João capítulo 3, e qual a mensagem de João capítulo 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus, aleluia, à noite, e disse: Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, aleluia, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se não for, aleluia, com ele, Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que tem a ver, aleluia, com Nicodemos falar tal coisa? Mas Jesus Cristo não estava olhando as palavras de Nicodemos, Jesus Cristo estava olhando o coração de Nicodemos, porque ele veio durante a noite, por causa, amados irmãos, que durante a noite, aqueles príncipes, aleluia, dos fariseus, aqueles homens, está dizendo que Nicodemos era um príncipe, os seus amigos, príncipes também, ali das sinagogas, eles estavam de olho em Nicodemos, porque Nicodemos tinha um coração para Jesus Cristo, mas naquele momento Nicodemos, o que Nicodemos estava fazendo? Estava indo durante a noite falar: eu vou na surdina, eu vou na calada da noite, eu vou escondido ter com Jesus, para que ninguém veja os atos que eu tenho feito, aleluia, e de noite eu fico em oculto para a sociedade. Mas Jesus Cristo, aleluia, Ele não quer que venhamos nós ficar em oculto para a sociedade. Jesus Cristo não quer que venhamos ficar em cima do muro. A paz do Senhor Jesus ao nosso pastor Carlos Wesley, um abração aí, meu amado. Deus abençoe. Então Jesus Cristo, Ele não quer que nós ficamos no anonimato, Ele quer que nós venhamos nos apresentar e falar verdadeiramente que nós, aleluia, estamos com Ele. Muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos em cima do muro. Jesus disse que aquele que, aleluia, não ajunta comigo, ele espalha. Aquele que não está comigo, ele está contra mim. Então não tem como nós ficarmos em cima do muro. Nós temos, em nome de Jesus Cristo, ir mais além e falar: eu estou com Cristo, e acabou. Porque muitas vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor, conforme diz aí, aleluia, preste bem atenção o que Jesus ele fala através de Paulo. Aí eu também trago muito esse texto, a respeito aí de Romanos capítulo 1, ele fala muito aos nossos corações, e muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos aí atrapalhados a respeito de tudo aquilo que Deus tem, aleluia, feito na minha vida, feito na tua vida, e nós nos embaraçamos com as coisas desse mundo, porque nós não tomamos, aleluia, posicionamento a respeito de tudo que Deus tem para a minha vida, de tudo que Deus tem para a tua vida. A palavra do Senhor, ela fala acerca, aleluia, de tudo que o apóstolo Paulo tem, aleluia, trago para a minha vida e trago para a tua vida. Ela diz assim, eu quero começar no versículo 19, porquanto, aleluia, o que Deus, aleluia, se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou essas paixões infames, porque até as mulheres mudaram, aleluia, o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si, aleluia, as mesmas recompensas que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores, aleluia, de males, desobedientes a pais e mães, nestos, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então o Senhor, Ele está falando comigo e contigo, que aquilo que nós não tomamos posicionamento, nós estamos ao lado errado. Nós temos que tomar posicionamento. E Nicodemos, naquele momento, não estava tomando posicionamento a respeito de estar com Cristo. Ele estava indo durante a noite na surdina. Aquele que verdadeiramente está com Cristo, amados irmãos, Jesus Cristo vai trazer para Nicodemos. E Jesus Cristo, ele fala de esclarecimento. Ele diz assim: disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, aleluia, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Diz a palavra do Senhor. Agora no verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Por quê? O que Jesus está falando com ele? Quem nasce da água, meu amado irmão, ele fala assim, ele traz um testemunho público a esse mundo. Ele fala: olha, estou aqui, sou uma nova criatura, eu decidi mudar a minha vida. E a minha vida agora não é mais bebendo, a minha vida não é mais prostituindo, a minha vida não é mais fazendo farra, a minha vida agora é viver uma vida santa e sacra para Deus. É isso que ele está falando com Nicodemos. Agora você desce as águas batismais e você mata, crucifica e joga por terra esse velho homem. Você detona esse velho homem e quando você ressurgir das águas, você ressurge uma nova criatura. É um testemunho público de um homem, aleluia, em relação a Deus, que está mudando de vida. Então é isso que ele está falando, aleluia, a Nicodemos. E quando ele fala isso, ele fala do que Nicodemos está fazendo durante a noite. Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele leva um homem onde ele quer. Jesus Cristo, ele vai falar mais à frente, é como o vento, o Espírito Santo. Você não sabe para onde vai e de onde ele vem. Assim é um homem que é nascido de Deus. Um dia ele está aqui no Rio de Janeiro, outro dia ele está em São Paulo, um dia ele está num canto, outro dia ele está no outro, porque é o Espírito Santo quem leva, é o Espírito Santo quem conduz. Um homem não faz de si mesmo a sua própria vontade, mas Deus, o eterno Deus, é quem opera tanto querer conforme efetuar. Amém? Glórias a Deus. Nicodemos, conforme nós lemos ali, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu
és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, aleluia, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que os filhos do homem, aleluia, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É isso que é a palavra da cruz, é isso que é uma palavra, aleluia, transparente, é isso que é uma palavra que Deus, o eterno, o glorioso Deus de Israel tem para a minha vida e tem para a tua vida. Ele está falando, crucifica hoje, aleluia, a tua vida que está vivendo no mundo e mata essa vida. Assim, a exemplo meu, que eu dei a minha vida por amor de cada um de vocês, e numa tipificação, num memorial, conforme nós estamos vivendo hoje, sexta-feira da paixão, quando fala de paixão, fala da morte de Cristo pela humanidade. Que nós venhamos morrer em Cristo hoje também para o mundo e nascer para Deus. Que nós venhamos em nome de Jesus Cristo tomar coragem, não a coragem de Nicodemos, mas a coragem que Deus está falando com Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque quando você nascer de novo, você não vai se importar com a tua vida. Porque aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. E aquele que entregar a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. É isto que está falando o nosso Senhor Jesus, é isso que está falando o nosso Mestre. Aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Nós precisamos entender, amados irmãos, que, aleluia, a Páscoa é isso, a Páscoa é uma renovação, a Páscoa é verdadeiramente, conforme Cristo, ele diz que nós seríamos restituídos dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos, destruidores, cortadores, migradores, aqueles gafanhotos maus que vêm destruir toda a nossa vida, toda a nossa lavoura, tudo aquilo que, aleluia, nós, aleluia, plantamos durante todo o tempo de nossa existência, mas tudo aquilo que nós estamos fazendo, amados irmãos, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, está escrito aí na palavra do Senhor. Preste bem atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, no capítulo 25, a partir do 31 de Mateus. Ele diz assim, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estive nu e me vestiste. Estive na prisão e foste me ver. Estava internado no hospital e tu foi lá me visitar. E o Senhor dirá assim, este entrarão por gozo eterno. Mas diz aquele, eu tive fome, tu não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e não me hospedaste-me. Estava nu, não me vestiste. Estava na prisão, não foste me ver. Estava internado e nem me visitaste. Estes irão para a tormenta eterna.
e ele falará para aqueles que fizeram as suas boas ações, aquilo que cumpriram o propósito de Deus, entra para o gozo eterno, para o céu, que está preparado para você desde a fundação do mundo. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a tua vida. Mas parece, amados irmãos, que nós estamos andando na contramão desse mundo. As pessoas influentíssimas que tem hoje são cantores, são cantoras, estão vivendo lesbianismo, estão vivendo aí, amados irmãos, coisas que nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, mudaram o desejo natural, o homem com homem, mulher com mulher. Isso não é vontade de Deus. E aí eles falam a plenos pulmões quando estão fazendo shows. Nós odiamos a Bíblia, nós queremos Cristo, mas Cristo e a Bíblia é uma coisa só. Cristo é a palavra, conforme eu já disse para os amados irmãos, conforme está lá na Arca da Aliança, a vara de Arão que floresceu, o maná e as tábuas da lei. As tábuas da lei significa Jesus Cristo, a palavra. A vara de Arão que floresceu é morte, aleluia, e ressurreição de Cristo. O maná é o pão vivo que desce do céu. Nós precisamos entender que não tem, aleluia, Cristo sem Bíblia. Não tem Cristo sem Escritura, porque como nós iríamos achar o caminho sem a bússola? Sem Cristo. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Como, aleluia, uma nação, ela vai viver sem lei. Não tem como viver fora da lei. Está aqui, a Bíblia é a lei para todo crente, a Bíblia é a lei para todo homem, para toda mulher. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos confiar nessa palavra. Nós devemos entregar a nossa vida por essa palavra. Quanto sangue já foi derramado por causa dessa palavra? Nós temos que dar a nossa vida por ela. Nós temos que dar a nossa vida por Cristo, por esse Jesus, por esse Pai, por esse Filho, por esse Espírito Santo. E quantas pessoas têm desfamado, rasgado, queimado, destruído igrejas, quantas pessoas têm feito aí a reveria, situações terríveis, amados irmãos. Mas o Senhor, Ele virá. Aleluia, o Senhor, Ele é consolador, mas Ele é fogo consumidor. Nós precisamos entender de qual lado nós estamos. Nós precisamos entender o que estamos falando a respeito de Cristo. Jesus Cristo, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. O pecado tem que ser destruído. Nós temos que, aleluia, nos arrepender do nosso pecado, das nossas falhas. Eu que falo contigo, está escrito aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Olha o que Paulo fala a respeito, aleluia, da palavra de Deus. Ele não, aleluia, acha que ele é absoluto, nem eu sou absoluto. Se eu pecar, eu terei as minhas punições, assim como Davi pecou e teve punição. Cada um de nós pagaremos pelos nossos pecados, pelos nossos atos. Paulo, ele diz assim, 9:27, ele diz assim, eu vou começar no 26, ele diz assim: pois eu assim corro, não como batendo, aleluia, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Assim está dizendo Paulo. Muitas vezes, amados irmãos, nós também lutamos contra a nossa carne. Nós lutamos, amados irmãos, contra os nossos desejos carnais para fazer a vontade de Deus. Pensa que é fácil? Não é fácil. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. O reino de Deus, ele é tomado por abnegação. Nós temos que negar muitas coisas para nós mesmos para viver uma vida com Cristo. Então, Páscoa, amados irmãos, é morte e ressurreição de Cristo. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo um comércio, conforme Jesus, ele destruiu ali no templo. Ele disse assim,
Quer dizer que vocês têm feito da casa de meu pai comércio. Ele julgou a barraca daquelas pessoas que comercializavam no templo, jogou por chão, ele derrubou as barracas dos cambistas, ele estava com nojo de tudo aquilo que estava acontecendo. Hoje, muitas vezes, amados irmãos, em vez de nós colocarmos o rosto de Cristo nos nossos canais televisivos, um homem, ele vive atrás de dinheiro, um homem vive atrás de poder, e o rosto de Cristo é deixado de lado. Hoje em dia um homem coloca um coelho, coloca chocolate, ao invés de falar a verdade para a humanidade. Não, ele está atrás de dinheiro. Nós precisamos entender que o nosso Cristo, ele precisa ser apresentado. O nosso Cristo, ele precisa verdadeiramente, conforme nós temos aí a Nestlé, conforme nós temos a Lacta, conforme nós temos várias outras companhias, indústrias de chocolates, eles têm que entender que enquanto não honrarem o nosso Deus verdadeiramente, não herdarão o reino dos céus. Chocolate não herda o reino do céu. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, meu amado irmão, é que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender que a humanidade, ela tem que saber que esse Jesus, ele vive. Esse Jesus, ele reina. O que nós estamos fazendo hoje como Paixão de Cristo é apenas um memorial, porque o meu Deus, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de julgar os vivos e os mortos. Em nome de Jesus Cristo, confia nesse Deus, saiba que ele é muito mais do que tudo que tem se apresentado, do que tudo que tem acontecido aí na minha vida e na tua vida. A paz do Senhor Jesus, aleluia, nossa irmã Berenice Cruz, que Deus esteja abençoando nesta manhã em nome de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, fica com essa palavra, creio eu, muito abençoada, que eu amo muito, que eu vivo essa palavra e que eu clamo a Deus, aleluia, nas minhas orações eu falo com Deus, Deus, eu necessito mais do que eu imagino de Ti, eu necessito muito, eu preciso muito de Ti, eu preciso muito do Espírito Santo de Deus, para me ajudar a vencer as minhas batalhas, para vencer os obstáculos que estão diante de mim. Eu preciso das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso do Espírito Santo, e cada um de nós precisamos desse Deus, cada um de nós precisamos, aleluia, desse grande amor, dessa grande salvação, nós precisamos, e nós não podemos sozinhos, é só através de Jesus Cristo, nós não iremos conseguir sozinhos. E é muito bonito, amados irmãos, nós estarmos com Cristo, é muito bom fazermos aí essas procissões, essas encenações, é muito lindo, mas depois que passa a Semana Santa, fala, está tudo liberado, agora vem o Carnaval, vamos viver na carne, agora pode fazer sexo à vontade, agora pode fazer filho em mulheres, pode abandonar as mulheres, agora pode abandonar o casamento, agora pode deixar a mulher em casa e falar que está trabalhando e sair para farra. Não é assim não. Está pensando que Deus é o quê? Está pensando, não é de qualquer maneira não. Muita gente tem feito isso. A gente precisa entender que nós temos um Deus no céu que está cuidando de mim, está cuidando de você e está vendo todas as coisas. Nossa história está escrita pelo dedo de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos nessa contrição, movendo aí céus e terra, falando de Cristo, e na hora que passa, aleluia, essa Semana Santa, está na hora de viver a festa da carne. Agora está tudo liberado. De maneira nenhuma. A gente vive isso, entra ano e sai ano, a gente está vivendo essas mesmas coisas. A gente está vendo tudo isso. E isso, amados irmãos, verdadeiramente é uma hipocrisia muito grande. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, viver a verdadeira fé, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira contrição, de uma vez por todas ser lavados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Isso tem acontecido porque, ao invés de você estar sendo lavado pelo sangue de Cristo, está lavado, aleluia, pela uma cachoeira de chocolate. O Cristo da cruz de muitas pessoas tem sido um coelho, mas o meu Cristo,
Cristo daquele que confia, o Cristo daquele que verdadeiramente coloca o seu coração em Deus. É o Cristo da cruz, o Cristo que foi enviado por Deus, um Cristo que é o Redentor, o Salvador de todos nós. Amém? Em nome de Jesus Cristo, oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, essa fala nas Tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos, ó Pai, para que, aleluia, as pessoas, ó Pai, venham, Senhor Deus, verdadeiramente, aleluia, Senhor Deus, tenham um arrependimento diante do Senhor, ó Pai. Que venha, Senhor Deus, crucificar, Senhor Deus, a sua vida, Senhor Deus, com as paixões infames, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que tudo aquilo, Senhor Deus, que tem feito mal, Pai, aleluia, Senhor Deus, aleluia, o seu espírito, ó Pai, que tem, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, uma luta, Senhor Deus, contra a carne, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o teu espírito, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar acima de todas as coisas. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu louvo, engrandeço o teu nome e venho te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, fazendo toda a diferença na minha vida, na vida do meu amado irmão, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos conduzir, Pai, a caminhos, ó Pai, direitos, ó Pai, caminhos, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, aleluia, nos levar à vida eterna. Pai, a cada dia, Pai, esteja nos fortalecendo na tua presença, Pai. Aleluia, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, nessa sexta-feira da paixão. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo, Senhor Deus, a memória, Senhor Deus, o que dá esperança à minha vida, Senhor Deus, e cada um deles. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, Pai. Assim, Senhor Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos santificar, Senhor Deus, para a glória, Senhor Deus, do teu nome. Venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em uma expressão de amor, ó Pai, durante todo o dia, Senhor Deus, que se chama hoje, Senhor Deus, fazer de nós instrumentos, Senhor Deus, das tuas mãos, instrumentos, Senhor Deus, da tua paz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, fazendo muito mais, Senhor, do que temos pedido, do que temos pensado, Pai. Que jamais venhamos, ó Pai, abandonar, Senhor Deus, a tua palavra. Que o Espírito Santo, ó Pai, do Deus que tudo pode, Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, fazendo, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, e muito mais, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Então fica na paz. Deus abençoe os meus amados irmãos. Aí um tempo de vitória para a minha vida, um tempo de vitória para a tua vida, que sejamos uma bênção nas mãos desse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi muito bom nós estarmos nessa manhã. Eu quero lhe desejar que você tenha aí verdadeiramente um dia muito abençoado na presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Deus te abençoe, Deus esteja te abraçando aí, cuidando de ti, e que esse dia seja um dia memorável na presença desse glorioso Deus, que tudo pode fazer na minha vida e na tua vida. Que Deus esteja te abençoando, te curando, que Deus esteja aí sendo provisões nas situações que você mais precisa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja aí restaurando, que o milagre de Deus esteja sobre você e sobre a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações, aleluia, do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente pela sua vinda, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí também te envolvendo com seu carinho, com seu amor, fazendo tudo que o seu coração desejar, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.